Olá, o meu nome é Mário Redondo e interpreto o Bispo de Leiria em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Neste podcast vou dar-vos a conhecer cada um dos elementos do enorme elenco deste espetáculo estreado em dezembro de 2024. Bem-vindos ao Confessionário do Sr. Bispo. Olá. Estou aqui com Inês Sousa. Olá, Inês. Alô, Mário, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Inês, bem-vinda ao Confessionário do Sr. Bispo. Graças a Deus. Na graça de Deus. Graças ao Bispo, desculpe. Exato, vamos lá ver que isto aqui há hierarquias. Diz-me, antes de mais, ou diz-nos, qual é a personagem ou personagens que tu interpretas aqui no Fátima? Olha, aqui no Fátima eu faço parte do ensemble, portanto sou mulher do povo. Infelizmente o meu filho está na guerra. Eu já há 5 meses que peço para ele voltar, está difícil, mas eu não perdi a esperança. Portanto, estou no início um bocadinho duvidosa, esta mulher do povo, duvidosa destes meninos que apareceram assim na minha vida, na nossa vida. Mas depois, no fundo, a minha fé não é só uma fé religiosa. Acaba por se tornar uma fé na vida em si. E acreditar que algum dia eu irei ter o meu filho de volta. Isso é muito engraçado o que tu estás a dizer, e eu começo já por aí. Boa e depois, noite, olha, faltam-me 30 minutos para o início do espetáculo, faltam a Maria, 30 minutos para começar. A Maria aparece em quase todos os episódios deste podcast. Nunca falha. É pontualíssima. extraordinária. Sim, a nossa contra-regra. Muito bem, estava eu a dizer que vou começar já por aqui, porque eu achei muito interessante uma coisa que tu disseste, que é, tu fazes parte do ensemble, mas consegues ao mesmo tempo, e não és caso único, porque o espetáculo permite isso, consegues ao mesmo tempo construir um bocadinho uma personagem, ou seja, porque fazes parte do ensemble, mas a tua personagem mantém-se do princípio ao fim, é sempre a mesma mulher, a mesma mulher do povo. Já agora, deste-lhe um nome? Só para ti ou nem por isso? Por acaso não, e eu vou-te explicar porquê. Porque é a minha primeira vez, portanto, na representação e no teatro, e o exercício de criação de personagem, de me adaptar, de contracenar com todos, foi tudo a primeira vez. Então eu preferi dar mais ênfase ao perceber como representar, ao perceber o que é que se estava a passar à minha volta e integrar-me nessa energia para depois deixar tudo o resto para o fim. Então, eu no início, na primeira cena, tenho o meu marido comigo, que por acaso é o Afonso e tem de nome Afonso. Ainda não conseguimos descobrir o seu apelido. Eu, no entanto, não sei, eu sinto que por vezes sou um bocado Eugénia, a minha avó, muito devota, muito crente, muito pura. E noutro momento sou Leonor, que é a minha mãe, uma mulher de muita força, quando às vezes vem o administrador e para levar as crianças e eu fico ali, eu fico numa fúria, e depois sou eu. Portanto, não consigo ainda dar um nome muito, porque é uma mescla de mulheres dentro de mim, sendo eu uma só, no palco. Certo, mas de qualquer maneira, independentemente de não teres optado por lhe dar um nome para ti, mas conseguiste fazer criar essa personagem, ou seja, como estavas a dizer há pouco, que é mais ou menos construir também um percurso, não é? Que ela começa por sentir determinadas coisas e depois vai evoluindo na forma como encara os acontecimentos e os supostos milagres e tudo isso. E acho isso muito interessante, porque às vezes, eu sei que tu és nova neste tipo de espetáculos e no teatro em geral, mas às vezes acontece que no ensemble as individualidades ficam um bocadinho perdidas na massa, digamos assim. E é muito interessante quando conseguimos, dentro dessa suposta massa, conseguirmos ter individualidade, de facto. Conseguirmos ter essa riqueza de haver um percurso, de haver uma motivação, de haver uma escolha. E eu acho que isso se nota no nosso ensemble, que nota-se aqueles que acreditam mais, aqueles que acreditam menos, não é? Os mais céticos, os mais raivosos, os mais que têm mais dúvidas. Eu acho que isso se nota e isso é muito interessante. Tu sentiste isso também no processo? Sim, eu no fundo fui
inicialmente deixei-me guiar. Porque eu sou uma pessoa que, quando não sei, eu tenho muita sede de aprender. E então, como é um terreno que eu não domino, deixei que quem está no terreno há mais tempo conseguisse, portanto, desabrochar e eu conseguir captar a energia e aquilo que eles estavam a construir também intelectualmente para perceber onde é que eu me iria encaixar no meio disto tudo. Portanto, houve o espaço para aprender, perceber qual era o contexto da peça, perceber também o que é que cada colega estaria a fazer e depois perceber que, ok, isto vai ser uma linha que vai ter sempre um crescendo. E portanto, nesse sentido, foi deixar a aprendizagem acontecer, o processo natural de aprendizagem acontecer e depois acabei por criar eu própria, porque não tendo a parte de teatro, tenho a parte de canto lírico e sempre que eu interpretei personagens, sempre lhes dei também o meu cunho pessoal e eu acho que fazer teatro também é isso, nós estamos perante uma peça, estamos perante personagens que temos que ser fiéis, mas também temos que transmitir um pouco a nossa verdade enquanto pessoas. Temos que pôr qualquer coisa que seja nossa. Exatamente. Não é? E eu acho que foi um bocadinho por aí. E também não tenho muito ideias pré-concebidas. Deixo-me simplesmente levar por aquilo que eu sinto que faz sentido no momento. Pronto. Então, agora que já falámos um bocadinho, e depois mais tarde poderemos falar mais, sobre o ponto de chegada que é o Fátima Ópera Rock, vamos voltar para trás e vamos falar um bocadinho do ponto de partida, que é sempre a única pergunta que eu faço neste podcast, que é como é que tu chegaste ao Fátima? Imaginando, isto é um bocadinho uma fantasia, claro, mas imaginando que a tua vida toda estava desenhada para desembocar no Fátima, como é que tu me contavas essa história? Como é que isto começa? Mas é mesmo isso, olha. Melhor ainda. Porque eu sinto mesmo que Fátima, para quem acredita e para quem não acredita, é o suposto milagre, não é? Houve um suposto milagre, a senhora apareceu, etc. E eu sinto mesmo que, para além de haver o suposto milagre, o mito do milagre, na minha vida foi mesmo um milagre. Ou seja, então conta-nos tudo. Exato, então, portanto, eu sempre tive, a música fez parte sempre da minha vida, eu fiz sempre o conservatório em simultâneo com a escola e depois em simultâneo com a universidade, passei para o Conservatório Nacional de Lisboa, onde estudei canto lírico. Espera, mas eu quero saber isso. Tu não podes dizer essas coisas e seguimos para a frente. Não seguimos nada para a frente. Não, marcha já atrás. Que eu quero saber. Então, mas tu foste para o conservatório, então, muito nova, imagino eu. Que idade é que tu tens agora, Inês? 27. 27, mas uma jovem. Sim. E com que idade é que tu começaste a estudar música? Olha, a minha mãe, graças a Deus, ser eliminada da minha vida, eu ainda não era uma pessoa e ela já estava a ouvir música clássica. Portanto, em casa não havia propriamente... Havia televisão, mas o que era a música clássica. Nós jantávamos a ouvir música clássica. E depois, por volta dos 2 anos, a minha mãe pôs-me no Orfeão de Leiria para, na altura, acho que se chamava Música para Bebés. Okay. Portanto, logo foi com a primeira... 2 anos. Foi Vamos a primeira... repetir que é para se ouvir bem. 2 anos. Foi o primeiro contacto que eu tive com arte, com música. Depois, na altura, quer na creche, estive no coro da escola, no conservatório comecei por estudar viola d'arco, estive a estudar viola d'arco durante cerca de 4, 5 anos. Depois, também desde muito nova. Sim. Depois, ou seja, na sequência da creche, digamos exatamente, assim. Isto é tudo sequencial, sim. Okay. E depois... Tu fazes esse conservatório em Leiria ainda. Em Leiria, sim. Tu és de lá, então. Sou de lá, exatamente. Da zona de Leiria. És de Leiria ou da zona de Leiria? De Leiria, certo. És mesmo de Leiria. Sim. E aqui ela bateu com as unhas mesmo ao pé do microfone, que é ótimo. É tudo natural, espontâneo este podcast. Muito bem. Mas para te dizer, e então como é que surge esta parte do canto? Eu sempre gostei de cantar. Na altura fazia parte de um coro, o Coro Ninfas do Lis, que é um coro muito conhecido na zona de Leiria, com um mestre fantástico, Mário Nascimento, que me disse, olha, tu cantas bem, não queres experimentar canto lírico? E eu, olha, por que não? Fui fazer a prova, pronto.
encantei-me logo Ainda lá no Conservatório de Leiria. Ainda no Conservatório de Leiria. E tu, quando entras para o Conservatório e começas a estudar viola d'arco, só para eu também me ir localizando aqui, Claro. tu estás, não sei se é como no Conservatório de Lisboa, estás a fazer ensino integrado lá Não. ou não? Não Ou estás. seja, sim, nós temos o ensino integrado, o ensino supletivo e depois podes fazer, portanto, cadeiras, digamos assim, Portanto, não disciplinas soltas. estavas a fazer a escolaridade normal noutra escola. E a escolaridade, entre aspas, normal no conservatório, ou seja, o Exato. chamado supletivo. Certo, estavas no supletivo. Sim, pronto. Depois fiz canto lírico durante o secundário e depois vim para Lisboa estudar línguas, literaturas e culturas na Universidade Nova e, simultaneamente, música, canto lírico no Conservatório Nacional, exatamente. E porquê um curso superior em línguas, em literatura? Olha, porque eu e não... porque não apostar sim. tudo na música? Olha, porque eu sempre fui uma pessoa com algumas inseguranças a nível de autoestima. E eu também, tendo uma visão geral do mundo, gosto, em certas questões, jogar pelo seguro. Pronto, e então eu pensei, mais vale ter alguma coisa que me possa sustentar e depois ir para a música, mas nunca deixando a música. Daí eu estar a fazer em simultâneo. E eu sempre e já agora, gostei de línguas. E porque as línguas? Pois não, é sim, e eu sempre gostei de línguas, tive muita naturalidade e gosto muito do mundo em que nós podemos explorar várias personagens, várias personalidades e a arte. Eu sou uma pessoa muito emotiva, vivo muito de emoções e para mim tudo se justifica porque nós sentimos. Ok. E isso é uma coisa que eu tenho andado a lidar um bocadinho mal porque sinto que o mundo falta muita coisa, nomeadamente empatia, mas pronto, adiante. E eu sinto que a arte, a literatura, as línguas é uma forma de escape também para mim. Okay. Sinto que sou boa, mas sinto que também consigo às vezes desconectar deste ritmo frenético das cidades. Okay. E depois entretanto fui no meu último ano de universidade para Erasmus, viver um ano inteiro na Alemanha e foi aí que eu comecei, ou seja, eu deixei de cantar porque na casa onde eu estava não era permitido, entre aspas, fazer grandes barulhos ou ouvir música muito alta, etc. Podes fazer um ano de Erasmus? Um ano de Erasmus na Alemanha, em Tübingen. Relacionado com o curso de línguas. Relacionado com o curso de línguas, certo. E então aí houve um choque. Eu deixei os meus concertos que tinha, portanto fazer concertos, recitais, etc. E houve aquele momento em, eu já não vou conseguir fazer nunca mais da música à minha vida. É aqueles problemas de adolescente. Portanto, eu estou a fazer em contas e será ali à volta dos 25, 22 exatamente, anos, por aí, exatamente. Não é? São licenciatura de 3 anos, não é? Exatamente, 3 anos e depois vim para o mestrado em Aveiro, etc. Veio o corona, vírus e ficou a música em stand-by. Entretanto... E já estou a terminar esta reta final para irmos para o Fátima. Estás muito bem, não precisas de ir tão depressa até. João Baião estava a fazer um espetáculo na altura. Dizes Baião? Baião, olha, eu peço imensa desculpa. Não sei como é que é a forma correta de dizer. Eu digo João Baião. João Baião, certo. Mas podias-me dizer, não, mas eu digo Baião porque na minha terra disse Baião. É realmente. Sei lá, eu não sei o que é que está certo e o que é que está errado. Eu peço imensa desculpa, mas é assim. Não peças. De vez em quando eu não tomo as vitaminas e esqueço-me que o acordo ortográfico é para seguir. Correto. Com rigor. Mas para dizer mas como é que o João Baião aparece agora aqui no meio desta história? Porque a minha avó sempre gostou dele, eu sempre gostei dele e ele estava na altura a fazer os monólogos da vacina. Okay. E eu comprei com o meu primeiro ordenado os bilhetes para mim, para a minha mãe, para a minha avó, para irmos ver. E eu vi o espetáculo e eu chorei, o espetáculo inteiro. Primeiro porque era bom, mas porquê que eu chorei? Sim, conta lá que depois tenho que voltar sim, atrás, que há aqui muita informação. Mas porquê? Porque eu digo assim, isto sou eu, isto é arte, porquê que eu não estou a fazer isto? Okay. Porquê que eu não consigo que isto se concretize? E eu pedi tanto, que vou terminar e depois já podes perguntar, claro. Que quando eu vi que o Sr. Filipe Laféria e a produção estavam a fazer castings para o Fátima, eu digo, isto não é para mim. Mas, não é para mim porque já tinha desistido um pouco, no fundo, do sonho, mas vamos tentar.
Vim. Falta de companhia, faltam 15 minutos para iniciar. Olá, Maria, mais uma vez. Obrigada, Maria. Para começar. Vim, eram cerca de 90 pessoas que tinham sido minhas colegas no conservatório, que estavam em Nova Iorque a trabalhar, e eu não tenho hipótese nenhuma, portanto, vamos só pôr o mindset de vou-me divertir, e seja o que, seja o que for, okay. E portanto isso é, no fundo, o milagre de Fátima, mas é o milagre da minha vida. É o teu sério. milagre de Fátima. É porque eu sou muito feliz enquanto professora, que também sou, que também já exerci e exerço. Sim, já lá vamos voltar atrás. Mas... Saltaste aqui várias etapas que eu quero esmiuçar. Mas para te dizer que isto sou eu. Eu não gosto de me pôr numa caixa e dizer a Inês é isto, a Inês é aquilo. Não. Eu sou várias coisas e eu sinto que nós, seres humanos, conseguimos ser tanta coisa. Nós somos pais, somos amigos, somos filhos. Porque é que nós temos que nos rotular como só cantor, só atriz, só escritor, quando nós podemos fazer tanta coisa? Quando a sociedade só nos impõe que nós sejamos só isto. Não. Nós somos um ser humano, somos um ser pensante, graças a Deus. Às vezes não para as melhores coisas, mas enfim. E portanto acho que estou onde sinto que mereço estar, trabalhei para isso, mas que também sinto que tenho lugar porque tenho talento e algo para acrescentar. Todos temos. E é aqui que te sentes em casa? Sim. Quando dizes isto é a Inês? É aqui que sentes que é a minha essência. A tua essência. Porque eu todos os dias tenho vontade de viver. Eu todos os dias venho para aqui. Eu amo estar aqui, de todo, de verdade. Coração, e eu queria, e o meu sonho, não só fazer da música, mas era pisar o palco Politeama em específico. E portanto, tudo isto a acontecer na minha vida, adicionando um elenco que todas as pessoas são diferentes, mas partilhamos, grande parte de nós, se não todos, diria, os mesmos valores, a amizade, o respeito, o querer ajudar o próximo. E eu sinto que, ok, não existe só uma Inês, existem várias Ineses que não são Ineses, mas que não deixam de o ser, não é? Ok, agora eu tenho várias perguntas para te fazer, a propósito daquilo que tu acabaste de dizer, várias perguntas. Vamos lá ver, daquilo que tudo que acabaste de dizer, há várias coisas que eu queria aqui especificar um bocadinho. A primeira é, tu quando vens para o Conservatório para Lisboa e para o curso superior, ok? Tu, nessa altura, então mudas-te para Lisboa, deixas de estar em Leiria. Exatamente, certo? sim. Vens viver para Lisboa. Vens viver sozinha? Vens viver com familiares? Sozinha. Okay. Na altura, consegui partilhar casa com um amigo que é sobrinho, vamos então fazer uma pausa porque isto é devagar. Um amigo que é sobrinho de uma grande amiga, se não a melhor amiga da minha mãe. Ok. Pronto. Portanto, eu já o conhecia, com alguma relação certo, quase familiar, certo. Mas, para mim, eu sempre conheci muita gente aqui em Lisboa, portanto, sempre me senti, de certa forma, em casa. Não tive problema. Okay. E tu depois, quando acabas, presumo, por uma coisa que disseste aí há pouco, quando acabas o curso, ou se calhar até antes de acabares o curso, começas a trabalhar, começas a dar aulas, então foi após mestrado, eu ainda, portanto, no mestrado, eu fiz, como é que se chama agora aquilo? Fiz estágio numa empresa multinacional, onde fiz uma coisa que eu adoro, que é marketing, e estive à frente de várias marcas de uma só empresa. Fiz a parte da comunicação, a parte estratégica, tudo, e depois fui para a tradução, e saí da tradução, e fui para o ensino de inglês e de canto. E depois, portanto, no fundo, as tuas duas áreas de formação, não é? A música, o canto e o inglês como língua, no caso. Sim. E começaste a dar aulas. Daí o tal primeiro ordenado e daí os tais bilhetes para o João Baião para os monólogos da vacina. O que me leva também a perguntar, foi outra coisa que me ficou na cabeça quando estavas a relatar esse período, me levou a perguntar-te, mas tu não eras espectadora de teatro em mais nova? Eu, quando... portanto, agora falando de teatro, especificamente, já disseste que ouvias muita música em casa, nomeadamente até música clássica. Quando eu estava na escola, aproveitava as visitas de estudo para ir, mas a minha vida foi muito partilhada só com a minha mãe. E, portanto, nós tínhamos que fazer escolhas. Então, eu sempre
que tinha que pedir alguma coisa à minha mãe, a única coisa que eu pedi à minha mãe era aprendizagens. E o que eu pedi foi para me manter na música e para me manter no inglês. E, portanto, infelizmente não havia orçamento para mais coisas, mas pelo menos... Portanto, não que não quisesses, Sim, mas na prática acabaste por não ser Sim. muito espectadora de teatro, Infelizmente, não é? acompanhava na televisão, às vezes quando passava na televisão, mas nem sempre era possível. Mas a minha mãe fazia sempre questão, pelo menos 2 vezes ao ano, de nós irmos ver um concerto de música ou de banda, porque ela sabia que eu tinha esta Porque tu, há bocado, quase que vontade. disseste praticamente que o espetáculo do João Baião tinha sido o primeiro espetáculo que tinhas visto e que, pelo menos, que teve esse tipo de impacto em ti, há não é? muitos anos. Eu lembro-me que vi um com o Diogo Infante, que era um monólogo, mas já foi há muitos anos também. E que retive muito disso, que é a opinião dos outros é dos outros, e foi espetacular, mas agora não me lembro qual o nome da peça. Mas sim, o teatro para mim nunca foi muito... Ou seja, foi presente, mas não presencial. Certo, vias mais para a televisão ou assim, não é? Infelizmente, sim. Mas então, seguindo o teu raciocínio, tu não eras espectadora, pelo menos não eras espectadora presencial do Politeama, quando muito talvez através da televisão, não é? Da televisão e das escolas. Quando pertencia, portanto, eu fiz a infância, primeiro ciclo na Jardim Escola João de Deus, e vinhamos muito aqui, mas lá está, okay. Mas infância, portanto... A ver os espetáculos infanto-juvenis do Politeama. Exatamente. Muito bem. Mas depois, pronto, a nível pessoal, só com a minha mãe, pronto, não era tantas vezes quanto eu gostaria, mas pronto. E depois... também fiquei um bocadinho preso naquela parte que tu contaste assim um bocadinho depressa, mas não quero deixar passar isso em claro e daí estar a voltar um bocadinho atrás também, que é essa sucessão no fundo de quase de peripécias ou de coincidências ou de casos da vida que te levaram a pôr a música um bocadinho em pausa, um bocadinho em stand-by, que foi a história de teres ido para Aveiro, não é? Uhum. E depois o Covid, não é? Sim, ou seja, a pandemia. Começou mais até antes, foi no mestrado, no Erasmus, exatamente, certo. Desculpa, era aí que eu queria ir também, certo. Tive que me adaptar a uma cultura completamente diferente. Foi um ano que a minha mãe considera como negativo, eu considero como positivo. Claro, porque, aprendemos sempre. Independentemente de ter tido coincidências ou não infelizes, acontecimentos infelizes, há sempre uma aprendizagem a reter. E para mim, se há aprendizagem, então é positivo. Certo. Portanto, nesse ano eu tive que me adaptar e na casa onde eu vivia eram só alemães. Pronto. E nós não podíamos fazer, ou pelo menos... Não estavas à vontade para... Não é só isso. Para cantar, para fazer os teus exercícios. Sim. E não só. Depois a adaptação à cultura, uma coisa que nós temos muito diferente e que se nota logo é o simples facto de andar na rua. Nós estamos na rua e dizemos olá, não sei o quê. Não ouves. As pessoas estão a falar ao telefone, tu não ouves as pessoas a falar. Portanto, falam tão baixinho que... Pronto, eu tive que me adaptar e está tudo certo. Mas em casa eu não tive essa abertura para, por exemplo, cantar ou fazer aquecimentos e continuar a dar, portanto, evolução à minha voz. E, portanto, esse ano para mim foi muito marcante em todos os níveis, mas especificamente na música. Depois, vou pôr um parênteses, porque isso foi noutra vida, mas foi mesmo noutra vida. Nesse ano... Como é que tu tens 27 anos e já dizes que tens várias vidas? É essa agora, isso é que eu queria saber. Nesse ano, no início do semestre, eu participei no The Voice. Ok. Nesse ano, quando dizes nesse ano, que ano? No ano de Erasmus. Fizeste o Erasmus. Sim, okay. mas foi, portanto, eu comecei lá o semestre em outubro, o The Voice já tinha começado em setembro e eu fui até novembro. Portanto, foi mesmo o começo do ano letivo lá. Portanto, concorreste ao The Voice. Okay. Sim, e pronto. Outra história. Para toda uma outra vida. Mas pronto, depois a partir daí... Mas e gostaste dessa experiência? Gostei, já agora? Sim, gostei. Porque não fui com aquela coisa de vencer, porque eu sei que
estes programas mais não são que uma amostra daquilo que nós temos, mas eu acho que nós devemos ir para nos divertirmos. Certo. Porque dizer que um cantor é melhor que o outro é muito subjetivo. Claro. A arte é subjetiva, portanto, aquilo que me toca a mim pode não te tocar a ti. Isso não significa que seja melhor ou pior E cantor. no The Voice foste só cantar lírico ou já cantaste coisas de vários géneros? Eu queria me distanciar do lírico. Só que, pronto, nós já sabemos que, lá está, às vezes quando nós nos apresentamos de certa forma, se calhar queremos rotular dessa forma e está tudo certo. Porque se é aquilo que vende, é aquilo que vende e está ótimo. Portanto, eu na altura apresentei-me como lírico, depois tentei ir para teatro musical e depois passei um bocado de pop, quando era para passar para pop. Tive apendicite aguda. Já dei mais peripécias com o filme do Tom Cruise. Mas imagina, a vida segue. Claro que segue, então, com certeza que segue. Pronto, e portanto foi no início do ano letivo e depois pronto, foi todo um ano sem ter contacto com a música. Quando vou para mestrado continuo sem contacto com a música até que começo a dar aulas depois do mestrado e da tradução e tudo isso, e surge-me um convite para fazer um concerto com uma banda filarmónica, então é aí que eu começo outra vez a dar concertos e a dar aulas de canto, e quando vi o casting, eu disse, pronto, ok, se não for para mim não tem problema, mas vou. E nessa altura, que mal pergunta, até porque entretanto há Aveiro aqui pelo meio, não é? Nessa altura tu continuas baseada em Lisboa ou voltaste para Leiria? Não, depois do Erasmus ingressei em mestrado em Línguas e Relações Empresariais em Aveiro, fiquei lá, entretanto foi a pandemia e assim que foi a pandemia foi estágio, tradução durante 6 meses e saí da tradução e fui logo para ensino, ou seja, nunca tive parada. A minha pergunta era, mas isto Desculpa. baseada em Leiria ou baseada em Lisboa? Já nessa altura? Não, nessa altura, portanto, o mestrado foi em Aveiro. E tu vivias lá? E eu vivia lá, sim. Sim, era a minha pergunta era nesse Desculpa, sentido, sim. desculpa. Não me fiz entender. Desculpa, sim. Certo, ou seja, nessa altura mudaste, digamos, a base da tua vida para Aveiro enquanto fazias o mestrado. Eu nunca tive problemas nisso, porque eu sinto-me uma pessoa do mundo. Exato. Eu gosto muito da minha família e acredito, eu sou muito, a nível sentimental, muito mesmo chegada com os meus. No entanto, eu sinto que todos nós temos a nossa trajetória. Claro. E eu estou numa fase da minha vida em que, se eu não aproveitar agora, não é que não vá aproveitar mais adiante, mas eu tenho a força toda agora. Eu tenho as minhas capacidades motoras, graças a Deus, capazes, quase a 100%, para desempenhar tudo aquilo que eu quero. Portanto... E por falar nisso, e a tua família, justamente... Como é que reagiu a essa tua trajetória e, nomeadamente, como é que reagiu a esta opção profissional agora de estares a fazer teatro? Visto que tens uma outra opção profissional que presumo que não está completamente abandonada, ou pelo menos, mas ficou pelo menos enlumbrando, não é? Porque certo. Aqui o teatro político é muito absorvente. Não é? Sim, mas a minha mãe, pronto, eu sempre sonhei ser isto, fazer isto a minha vida. Não foi inicialmente possível e está tudo certo. Assim que eu tenho a confirmação, eu não penso duas vezes. Claro. Não penso duas vezes. Eu nem ponho em questão as condições. Portanto, deixaste coisas... portanto, deixei o ensino... Exato, de parte, digamos assim? Não totalmente de parte, mas a minha prioridade era o politeama. Seja em que contexto for. Mesmo que tivesses tido que abandonar um ou outro compromisso em que estavas, terias vindo. Sim, porque como é que eu hei de explicar? Eu estou a fazer tudo o que está na minha posse, no meu controlo, para perdurar este sonho, porque no fundo é um sonho. No entanto, eu também sei que a vida é o que é e está tudo certo. Portanto, eu vou aproveitar este milagre. Eu vou aproveitar esta oportunidade. Com tudo aquilo que eu conseguir, com todas as forças. O que daí vier, está tudo bem. Mas eu já ganhei. Eu já estou a viver de sonho. Há muitas pessoas que passam pela vida, mesmo passar pela vida, e não conseguem concretizar os seus sonhos. Portanto, eu já sou privilegiada e sortuda em estar a fazer aquilo que eu sempre sonhei. Portanto, é desfrutar, é aprender e melhorar
com quem mais sabe. Foi mesmo uma surpresa para ti teres ficado na audição da Foi. Fátima. Eu não fazia ideia. Olha, eu estava muito desmotivada na altura porque tinham-se passado 3 semanas e eu, pronto, opa, olha, não fui selecionada. Já agora Fiquei um bocadinho- és a pessoa ideal. Há várias pessoas que estão neste espetáculo que fizeram audição, naturalmente, mas das pessoas que eu entrevistei, ainda ninguém me contou, vais ser tu, como é que foram as audições? Como é que foram? O que Foi é que muito vocês, engraçado. Olha, tinham de fazer? Conta-me. Olha, que é muito engraçado. Basicamente, nós tínhamos que preparar uma peça já que eles supostamente no e-mail nos enviavam para nós estudarmos. Acontece que eu enviei um e-mail recente à data do casting e eu não recebi. O que significa que eu não tinha a peça preparada. E como eu tinha amigos meus... Eles pediam para preparar uma peça específica que eles mandavam. Exatamente. E tu não recebeste esse e-mail. E eu não recebi esse e-mail, por algum motivo. E também estava tudo certo. Eu não vou estar a estressar, está tudo bem, Inês. Portanto, chega a minha vez e eu... tenho preparado... Boa tarde, não sei o quê. Tenho preparado e eu... Olha, eu peço desculpas estar a interromper, mas... é isto que se passa. Se eu puder cantar, tenho as peças preparadas, tenho aqui as partituras, se eu puder cantar algo da minha escolha, agradeço. Se não, também está tudo bem. Pronto. Graças a Deus que me deixaram cantar, então cantei o Ach ich fühl's de Mozart, da Flauta Mágica. Depois, da Pamina. Exatamente. E depois cantei... Puccini, La Bohème. Ok. Pronto. E depois... Okay, a valsa de museta? Se mi chiamano Mi chiamano Mimi, muito bem. Primeira área da Mimi. E portanto, depois a seguir, canta sabe alguma música em português? Eu, que passo a vida a cantar em português, deu-se assim uma branca, uma cinzenta, não sei. Não te ocorria nada a fazer. Nada. E eu, olha, por acaso, o Corcunda de Notre Dame, olha... Pensei que ias dizer o parabéns a você. Olha, não. Eu tirei o pau ao gato. O Corcunda de Notre Dame, longe do mundo. Ok. Só me vinha isso à cabeça, lá cantei. Tem uma voz muito bonita. Pronto, então... Desenho até outro dia. Até outro dia e eu... Nada de conclusão. E era a única coisa que vocês tinham que fazer na audição, pelo menos no teu caso. No meu caso. Foi só a cantar. E nos casos que eu fiquei à espera para ouvir, não é? Eu estava à espera, eram as músicas que tinham enviado para preparação. Pronto. E depois eu cheguei, na altura o meu namorado estava-me a acompanhar e ele... Então não sei o que, olha. E eu disse-lhe, olha... Eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu estou muito satisfeita comigo própria. E dizer isso para mim já é uma vitória. Portanto, eu estou satisfeita com aquilo que eu fiz. Depois o resto é o resto. Está tudo certo. Passaram-se uma semana, passava-se 2, passava-se 3 e eu, bom... Ninguém dizia nada. Não fui selecionada, está tudo bem, é porque não tinha que ser, mas fiquei muito triste porque pus tudo aquilo que eu era na audição. Entretanto, recebo um telefonema de número que eu não conhecia. Não sei quem, olha, pronto, então vai fazer parte do elenco. Eu, ouve, peço desculpa, não estou a perceber, pode repetir? Não, sim, vai fazer, olha, vamos ter o mês de ensaios, e eu, certo, pode-me enviar por e-mail. Ok, entretanto, eu disse ao meu namorado, à minha família, no fundo, e eu assim, eu não acredito. Eu só acredito quando tiver o e-mail. Depois, entretanto, recebi o e-mail, eu não acredito. Eu só acredito quando for ao ensaio. Então, pronto, foi mesmo... Sim. Foi um momento de viragem porque foi o que eu disse. Independentemente das condições. Aliás, eu disse uma coisa muito engraçada. Porque, entretanto, eu já sabia que seria Fátima Opera Rock. Só nos disseram isso. E eu não me importo se for a Oliveira. Se eu for uma Oliveira, eu vou ser a Oliveira mais viçosa daquele palco. Não sabia. Porque, não sabias ainda que personagem que ias fazer, nem nada disso. Mínima ideia, mas a vontade de aprender e fome de vencer, para mim, é tanta... Que estavas disposta a tudo. Mas eu sinto que há bocado sinto que não me respondeste bem à minha pergunta. Então peço desculpa. Quando eu te perguntei, começaste a responder, mas depois perdemos um bocado os dois. Quando eu te perguntei se tu sentias que tinhas o apoio da tua família para estas tuas opções. Sim, a minha mãe sempre me apoiou em tudo. Quer se eu quisesse o percurso da música, se eu fosse um percurso de professora, o que quer que seja. A minha mãe e a minha família, no geral, sempre me apoiaram em tudo. Tudo. Porque
o que a minha mãe quer é que eu seja feliz. Pronto. Porque a felicidade também é ali um bocadinho complicada, né? Nem sempre nós estamos... que é a felicidade? Sim, exato. Mas sim, a minha mãe sempre foi muito aberta relativamente a isso. Aliás... se não fosse a minha mãe eu não podia ter feito o Erasmus, porque é uma coisa muito cara, não podia ter estudado fora, etc. E portanto, para mim... Sentes que tiveste sempre esse apoio, sempre à vontade, essa mão. mas em retorno eu também sempre fui uma pessoa, ou seja, eu vi o esforço que a minha mãe estava a fazer para mim e eu tentei sempre, tentavas de alguma forma... pelo menos com a tua dedicação, com o teu esforço. Não só profissional como pessoal. Não, eu, seja a qualquer hora, não há nada que a minha mãe não precise que eu estou lá. E mesmo que não precise, eu gosto de lá estar, portanto estou lá. certo. Mas sim, sempre, a minha família sempre foi muito feliz em apoiar-me naquilo que seja. Sim. E como é que foi o processo de ensaios aqui? Quando finalmente entraste aqui pela primeira vez para fazer o primeiro ensaio, presumo que nessa altura já tenhas acreditado que era verdade que ias fazer o espetáculo, não é? Como é que foi para ti? O que é que sentiste? Estava um bocadinho assustada porque eu tenho plena consciência do meu talento vocal, não do meu talento de representação, não é? Apesar de que nós no canto lírico, pronto, temos que representar... Sim, mas na verdade formação em teatro não tens nenhuma, não é? Nenhuma. Exatamente. E experiência também não. Exatamente. Tirando aquela que vem quando fazemos ópera, principalmente, em que também se representa, não é? Certo, mas é diferente. Claro. E então no ensaio eu admirei, portanto, toda a exigência, rigor que nos foram apresentadas e exigidas, mas eu também estou habituada a isso, portanto não estranhei propriamente, mas fiquei deslumbrada com todo o elenco. Depois tu cortas. Podes dizer o que tu quiseres. Pronto, mas na altura eu fiquei tão... Se precisares que eu corte alguma coisa, é só dizer. Mas na altura eu fiquei tão emocionada e tão curiosa que, pronto, houve certas personagens, certas pessoas que me mexeram comigo. E uma delas, o Sr. Bispo. Muito obrigado. E eu tinha dito, se houver alguma coisa... Eles são todos obrigados a dizer isto. Vêm aqui ao confessionário e dizem isto. Eu passo-lhes um papelinho para a mão, vocês é que não veem que isto é só áudio, passo-lhes um papelinho para a mão com os elogios que eles têm que me fazer aqui durante o podcast. Não, isto não é nada de graça, claro. There's no free lunch. Com certeza. E senti uma forma de aprender com vocês, porque eu vi verdade. Porque, como é que eu hei de explicar? Eu vejo muitas pessoas a representar, eu não quero soar muito crítica, mas eu para mim também sou crítica construtiva, mas há muitas pessoas que tentam representar e eu senti que as pessoas quando representam é verdade naquilo que estão a fazer e eu sinto que isso é necessário na arte, porque se tu não estás a sentir verdade naquilo que a pessoa te está a transmitir, acaba por se perder em parte a essência. E eu, em cada um dos colegas que estavam a fazer isso nos ensaios, a ouvir a transmissão de conhecimento e sabedoria do Sr. Filipe, do Marco Mércia também nas coreografias, tudo aquilo que as pessoas faziam com o máximo de rigor e com o máximo de exigência e eu fiquei mesmo, eu faço parte disto. Então é bom que eu tenha a noção que tenho que trabalhar se calhar 2 vezes mais que pessoas que já estão aqui para precisamente me adaptar de melhor forma, mas eu senti sempre muita ajuda por parte do elenco, mesmo coisas que eu não sabia. Houve pessoas que me disseram, olha, se calhar não vais para o palco com os ténis da rua, vai com chinelos, coisas tão simples como isto, mas que é o rigor em palco que eu não sabia e que fui aprendendo e que os meus colegas me foram ensinando. Falta de experiência, é natural, Exato. Tem que começar por algum lado. Então, caso não tenha já ficado claro, e ficou, mas só para deixarmos isso bem explícito, este espetáculo, Fátima, é a tua estreia profissional como atriz, para todos os efeitos. É verdade. Atriz de teatro musical, no caso, é a Sim. tua estreia musical. É o realizar um sonho? Sem dúvida. Sim, isso também já tinha ficado claro por tudo o que já disseste. É o realizar de um sonho e é voltar a ter esperança na humanidade, trabalhar com pessoas de arte. Verdade. Isso é muito bonito. Deixa-me fazer-te mais uma pergunta, que eu espero que não nos leve a mais meia hora de podcast, mas pronto, eu sei que a pergunta não... Ponham vezes 2. Não é? Exato. Ponham o que quiserem. Tu és crente? Boa questão. Já fui mais. Lá está, meia hora. Eu sabia. Não, então,
Já fui mais. Neste momento o meu conceito de crença mudou, até porque, devido ao Papa Francisco, que é um Papa tão terreno, não sei que a figura de Cristo existiu, não sei se Deus existe, se não existe, não estou preocupada com isso. Estou preocupada em manter-me em paz, acreditar que alguma coisa existe, porque eu sei que alguma coisa existe, não me importa o quê, e fazer o bem, praticar o bem. E o resto, se vier, ótimo, se não vier, ótimo na mesma. E está ótimo. És a primeira pessoa nesta série de entrevistas, e já fiz bem mais de uma dúzia, és a primeira pessoa a quem faço essa pergunta, curiosamente. Mas houve qualquer coisa na tua entrevista que me fez fazer esta pergunta. E nós, curiosamente, estamos pelo menos a gravar a entrevista, a publicação já não sei, mas estamos a gravar a entrevista enquanto decorre o conclave de escolha do próximo Papa. E ainda não está escolhido no momento em que gravamos a entrevista. Olha, Inês, então, vamos avançar para a última pergunta, que é a pergunta que eu faço a todos os convidados deste podcast. É uma pergunta muito simples, que é, se não tivesses qualquer... Portanto, agora é um exercício de imaginação. Se não tivesses qualquer constrangimento de género ou idade, e se te dessem a escolher poderes interpretar um dos papéis do musical Fátima, que não o teu, qual é que seria? Olha, eu tenho 2, mas por razões até semelhantes. O administrador, interpretado pelo brilhante Pedro Bargado, e Maria Rosa, a mãe de Lúcia, interpretada pela Paula Sá. São os 2 excelentes, porque sinto que são personagens que evoluem bastante desde o início até ao fim da peça, e sinto que são pessoas muito fortes. E eu, enquanto pessoa, eu tenho uma alma muito forte. Posso não parecer, mas tenho. Não sei. E sinto, pronto. Se tu dizes, eu não. Mas sinto que... Não tenho opinião. Sim, certo. Okay. Mas sinto que são personagens, para além de eu adorar cantar, são personagens com muita força. E... ao mesmo tempo tem que ser uma força de vez em quando um bocadinho com freio, porque se nós formos com a força toda também, pronto. Então acho que seriam personagens que eu me via a fazer com mais tempo e mais tempo de aprendizagem, sobretudo, mas que sei que seria capaz de o fazer, mas lá está. Um objetivo para o futuro. Exatamente, eu sinto que agora é só o início. Exatamente. Mas o resto... Daqui a 10 anos, na reposição de Fátima Opera Rock, quem sabe, Inês Sousa no papel de administrador, ou Maria Rosa administradora, e com a belíssima voz de Maria, neste caso a nossa contra-regra, não Maria, a mãe de Cristo. Mas que nos acompanhou este episódio todo. Exatamente, é a nossa Maria, este e outros. E é com isto que nos despedimos. Muito obrigado, Inês, por teres vindo ao confessionário do Sr. Bispo. Obrigada, Mário, por estás a fazer este brilhante trabalho. Não é trabalho nenhum. Pronto, ok. Então... É só diversão. Ok, pronto, então até mais logo. Até daqui a um bocadinho, exatamente. Beijinhos. E assim termina mais um episódio do Confessionário do Sr. Bispo, um podcast informal e artesanal com a melhor banda sonora possível. Os bastidores fervilhantes de Fátima Opera Rock, às vezes mais barulhentos, às vezes mais silenciosos, muitas vezes caóticos, mas sempre cheios de amor pelo teatro. O meu nome é Mário Redondo e espero-vos brevemente num novo episódio do Confessionário do Sr. Bispo.